Vamos falar um pouco dos Estados Unidos, porque há um espírito do tempo, um zeitgeist, né? Essas coisas existem, né? Que começou nos Estados Unidos e por isso eu notei muita preocupação de alguns patriotas aqui no Brasil também, né? O que nós temos por lá? Vamos lá. Os Estados Unidos registraram, Reinaldo, a 8ª noite seguida de protestos pela morte de George Floyd. Os protestos continuam, inclusive agora, por lá. Um homem negro que foi assassinado por um policial branco na cidade de Minneapolis. Os atos se espalharam pelo país, mais de 70 cidades tiveram algum tipo de protesto, inclusive. Ontem, no entanto, eles foram pacíficos, sem registros de confrontos com a polícia, como foi visto nos últimos dias. Em Nova York, houve saques a lojas. Los Angeles, a segunda maior cidade, e a capital Washington também registraram protestos. Os atos continuam mesmo depois de o presidente Donald Trump ter ameaçado enviar as Forças Armadas para as cidades onde estivessem acontecendo essas manifestações. Até agora, mais de 9.000 pessoas foram presas durante os atos, de acordo com a agência de notícia Associated Press. Vamos basicamente, Bob, rapidinho lembrar como isso começou, só para o povo refrescar a memória. Vamos lá. Claro, a revolta começou na segunda-feira da semana passada, após a divulgação de um vídeo que mostra a abordagem policial, extremamente violenta, ocorrida do lado de fora de um supermercado da cidade de Minneapolis. O policial se ajoelhou sobre o pescoço de Floyd por quase 8 minutos, enquanto ele reclamava, se queixava, dizendo que não conseguia respirar. Floyd, que foi detido supostamente por fazer compras com notas falsas, ficou inconsciente e foi levado por uma ambulância. Ele foi declarado morto ao chegar no hospital. O policial agressor, que é o Derek Chauvin, foi preso. E depois se descobriu que tinham trabalhado juntos e se conheciam, etc. A violência da polícia contra negros nos Estados Unidos é famosa, todo mundo sabe. É um país que até a coisa de 5 décadas tinha leis que discriminavam negros, né? Foi depois da onda dos direitos civis que a igualdade chegou. Igualdade que chegou nos direitos, mas que nunca chegou de fato, né? E agora há um certo movimento de enfado. O discurso, um negro chegou à presidência dos Estados Unidos, então o país poderia ter superado o racismo. Lembrando que se no Brasil os negros, considerando aí tanto os mestiços como os negros propriamente, chegam a 40 e tantos por cento da população, de modo que você tem mais de 50% da população não branca no Brasil. Nos Estados Unidos eles são 13%, muito menos, e um negro chegou à presidência. É claro que isso tem de ser levado em conta, mas houve também uma forte reação à presidência do Obama, que resultou no Donald Trump, que tem um discurso absolutamente truculento em relação à proteção às minorias, né? Muito pelo contrário, ele já chamou supremacistas brancos de good guys, de pessoas boas, caras legais, né? Isso depois de uma manifestação em que um sujeito jogou um carro contra manifestantes de esquerda, né? Você chamar supremacistas brancos de good guys, você está fazendo aposta no pior, né? E aí ele disse que quer transformar, e é engraçado que imediatamente os bananas aqui no Brasil aderiram a isso, né? O movimento, os antifascistas, né? Os Antifa, né? Que ele quer transformar em movimento terrorista. Diga lá, vamos lá. Item 15. Vamos lá, Reinaldo. Antes disso, só um detalhe a respeito da denúncia contra o Derek Chauvin, né? Os protestos, inclusive, ganharam mais força depois que o policial foi denunciado, acusado de homicídio culposo, ou nos Estados Unidos, homicídio de 3º grau, quando o sujeito age com imprudência, né? Isso, essa não, aconteceu. Quando o cara está dizendo eu não consigo respirar, não consigo respirar. Não. O presidente Donald Trump vem reagindo, como você disse, de forma cada vez mais dura contra os manifestantes e também contra os governadores. Reinaldo, em pronunciamento na Casa Branca, com a Bíblia na mão, ele disse que, aspas, enviará as Forças Armadas se os estados ou cidades não tomarem as ações necessárias para proteger a vida e a propriedade de seus moradores. Em um post nas redes sociais, Trump afirmou ainda que vai classificar os antifascistas como uma organização terrorista. Trump vem tratando... Desculpa, não, vai falar. Trump vem tratando os manifestantes como criminosos.
Primeiro que não é ele que define o que é terrorista ou não internamente. Dois, que ele não... Na verdade, ele está querendo mandar os Estados Unidos ter uma coisa que se chama Força Nacional, que não são exatamente as Forças Armadas, embora subordinadas ao Esquema Nacional de Defesa, podem atuar tanto em questões federais quanto em questões estaduais. Essa Força Nacional são reservistas que ficam estacionados nos estados. Todos os estados têm um destacamento da Força Nacional. Mas quem pode mobilizar essa Força Nacional? Geralmente os governos estaduais, raramente o governo federal. Portanto, tem uma legislação. Os Estados Unidos, de fato, são uma federação. Agora, querem ver a diferença quando se trata de quem realmente responde pela questão de segurança se manifestar? Diga aí, item 16. Enquanto Trump endurece o discurso contra os manifestantes, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, disse hoje que não quer usar militares nas ruas para conter os protestos. Em entrevista coletiva, Esper também disse ter se arrependido de usar o termo campo de batalha para descrever áreas onde ocorrem os atos, e disse também que discorda do uso da lei de insurreição como justificativa para o uso das Forças Armadas em território americano. Pode falar da lei de insurreição, esclarece o nosso ouvinte. É uma lei, Reinaldo, de 1807, lei federal dos Estados Unidos, que dá poderes ao presidente para usar as forças armadas no território americano em algumas circunstâncias especiais, como para acabar com agitações civis, insurgências e rebeliões. Essa lei serviu de base para a declaração de guerra dos estados do norte contra os estados do sul, a chamada Guerra Civil Americana. Digamos que já faz algum tempo, né? E hoje ele teria que subordinar isso ao Congresso. Notem que quem realmente entende de defesa, a diferença de certos bananas aqui no Brasil, qualquer coisinha estão querendo chamar as Forças Armadas, né? Lá ele disse não. Sabe por quê? Porque Forças Armadas estão treinadas para a guerra, não para cuidar da questão de segurança interna, né? O Trump está infeliz porque muitas polícias, muitas forças policiais em estados têm se ajoelhado também, né? Para dizer e para deixar claro que o que aconteceu com Floyd foi um assassinato, né? E que uma polícia decente não se compromete com esse tipo de coisa.